esse produto. Nós já testamos a camuflagem da LF Pro e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas duas favoritas até o momento. Da LF Pro eu ainda tô testando, tá? Estou falando da camuflagem da Catherine Hill com Prilessa e Maquiê. Como vocês podem ver, a da Catherine Hill com a Prilessa eu gosto só um pouquinho. Essas são as que eu tenho em casa ainda, tá, gente? Porque eu já devo ter jogado fora, no mínimo, umas 3 dessa daqui. A da Maquiê, ó, eu quase não uso. Olha o tanto de produto que eu já usei, gente. Isso daqui, você compra um pra durar a sua vida inteira, porque você vai diluindo ele. Então, é um pouquinho, ele cobre tudo. Dessa camuflagem da Catherine Hill com a Prilessa, eu tenho duas cores. Eu tenho a A3, que é levemente mais salmão, e a A4, que é levemente mais neutra. As duas dão certo pra mim, só que eu sinto que a A3 tá cobrindo melhor a coloração das minhas olheiras. E a A4 fica perfeita, principalmente quando eu tô um pouquinho mais bronzeada, sabe? Mas as duas dão certo. Eu vou aplicar com você. A da Catherine Hill com a Prilessa, eu vou aplicar direto aqui, porque se eu aplicar na mão pra depois trazer ela pros olhos, pode ser que ela perca um pouco da cobertura. E eu quero que você veja a cobertura dela como realmente é. Vou pegar um pincel de corretivo e dar leves batidinhas. E eu amo esse produto, gente. Eu sei que tem muita gente que fala que ele é pesado, que ele acumula nas linhas. É um produto que é uma camuflagem, e a camuflagem ela foi feita para ser mais pesada, justamente para ter esse poder de camuflagem, de cobrir tudo. Então, faz sentido ser mais pesado, né? Essa parte aqui dos olhos você vai precisar hidratar muito bem, mas é um dos pouquíssimos corretivos que cobrem toda a coloração da minha olheira sem eu precisar neutralizar com o corretivo salmão. Então, pra mim, compensa, sabe? Ele é praticamente, assim, um corretivo blindado. Ele não sai, você pode chorar, você pode suar. É um corretivo que realmente, assim, ele vai grudar na sua pele e ele não vai sair por nada. Como eu tenho rinite e como os meus olhos lacrimejam muito, pra mim é o corretivo perfeito. Olha a diferença de um lado pro outro. Me fala se eu tenho ou não motivo pra amar esse produto. Ai, gente, eu amo, olha. E eu acho que fica muito natural. Por ser uma camuflagem, acumula muito pouco, ó. O da Maquiê, como eu disse, você vai precisar diluir ele, tá? Ou então colocar um pouquinho numa plaquinha e ficar mexendo, mexendo, mexendo até ele esquentar. Mas eu nunca consegui fazer ele funcionar bem desse jeito. Pra mim, ele sempre acumulou muito mais, pesou muito mais nas linhas. Então, eu prefiro realmente já diluir ele. O certo é você diluir um pouquinho na sua plaquinha, assim, né? Pra não ter perigo do produto dar problema. Mas eu coloquei aqui dentro, super funcionou. Não indico fazer, mas pra mim funcionou, tá? Então, eu vou pegar ele um pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo, ó. Eu dou uma mexida, e aí eu tiro o excesso, e eu vou aplicar ele assim, ó. Esse pincel é um língua de gato, e ele é realmente só pra eu pegar esse produto. Cuidado se você for usar pincéis de cerdas naturais, porque nunca mais vai sair, tá? Por experiência própria. Eu tenho vários pincéis aqui que eu perdi por conta de ficar mexendo ele. Ele gruda nas cerdas do pincel e não sai mais. Eu limpei esse pincel aqui, e eu gosto de espalhar ele, essa camuflagem, tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Quando eu quero um efeito mais natural, é uma camuflagem, então nunca vai ser tão natural. Mas quando eu quero um pouco mais leve o efeito, eu venho com a esponjinha. Mas quando eu quero essa cobertura power, eu amo esse produto. Eu venho com o pincel dando batidinhas, e olha isso. Ai, gente, eu amo esse produto, de verdade. Essa é a diferença. Maquiê, Catherine Hill. Essa cor aqui tá levemente mais clara, então dá essa leve iluminada. Mas, olha, de cobertura você não consegue ver o fundo da minha olheira, de nenhum dos dois. Eu vou aplicar um pouquinho da Maquiê aqui, só pra dar essa leve iluminada, pra não ficar tão diferente, né? São essas duas camuflagens que nós testamos hoje. Se você quiser ver como da LF Pro fica, clica aqui no comentário, que aí você vê lá certinho. Testei, falei tudo sobre a camuflagem da LF Pro. Essas duas aqui, por enquanto, seguem sendo minhas favoritas. Essa daqui, eu indicaria para quem quer uma cobertura mais pesada. Peles mais maduras, com muitas linhas, talvez não dê certo, a não ser que você dilua muito bem e sele com pó extremamente fino e bem pouquinho, porque é muito mais pesada do que essa, tá? Essa daqui já é um produto que é mais parecido do convencional, do corretivo que nós estamos acostumados. Então, ele costuma ser mais prático, mas a cobertura também é fantástica. No meu dia a dia, numa pressa, eu pego esse daqui, aplico na área das olheiras, onde eu tenho uma manchinha, e eu tenho uma pele pronta. Esse daqui eu preciso trabalhar um pouquinho mais com ele, leva um pouco mais de tempo, então, pra usar ele numa hora de muita pressa, tá?
mas se eu precisar cobrir qualquer coisa, eu posso contar com ele que ele vai cobrir. A resistência dele é perfeita, igual desse daqui, gruda na cara, gruda no pincel, não sai por nada. Então, são 2 corretivos que você pode chorar, suar, e vai te dar a segurança para qualquer ocasião, tá bom? Então, é isso. Fica aí a dica para você, das 2 camuflagens que eu mais gosto. Citei todos os pontos entre as duas. E assim, ponto negativo realmente é só se você tiver muitas linhas ou essa área dos olhos muito ressecadas que você vai ter que hidratar muito mais. Mas dá perfeitamente para usar aí se você diluir. Agora me conta aqui o que vocês acharam, se vocês já testaram alguma dessas, qual que vocês preferem. Eu não saberia escolher só uma, porque eu amo as duas e eu sempre faço estoque. A minha cor é a caramelo da Maquia, tá? Esqueci de falar. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e eu espero ter te ajudado.